Respeitável público! Está começando o maior espetáculo audiovisual do mundo! Sejam muito bem-vindos ao Palharte, o jogo do riso! O palhaço surgiu há muito tempo em rituais onde o riso era utilizado para espantar o medo. Com o tempo, foram convidados a participarem de celebrações da corte para entreter os convidados em suas festas. Eram chamados de cômicos, bufões, bobos, até se tornar palhaço. A origem do nome vem do italiano palha, que era o material para revestir colchões, utilizado para decorar as roupas do palhaço. Falar como o palhaço surgiu é meio que complicado, porque para mim ele surge do ser humano, né? Se eu penso, eu faço, acho que para mim surge junto com o ser humano. Como ele vai instituído como essa figura, que eu acho que é a questão, né? Começa em rituais, questões de como eu explico uma história. Eu acho que vem junto com o teatro, né? Porque o palhaço ele é uma figura que ele faz também, né? É uma figura que faz pensar e ao mesmo tempo uma figura que faz você se distanciar do ser humano. Então ele tem uma licença para poder falar para você qualquer coisa que está incomodando a sociedade, por exemplo. Então ele tem essa licença poética, né? Se a gente for pensar no Bobo da Corte, lá atrás, ele vem porque ele é o único que tinha poder para falar pro rei, porque ele é um retardado, ele está errado. Ele tinha esse poder, ele podia falar pro rei, ele podia gozar do rei, entendeu? Sobre as suas ações. A diferença do Augusto e do Branco é uma coisa que muita gente pergunta logo que entra na pesquisa do palhaço. O Branco é uma figura mais autoritária, mais opressora, é o sabichão, é o que quer levar vantagem, etc. E até a postura corporal é o que olha de cima para baixo. E o Augusto é o mais atrapalhado, estabanado, mais espertalhão, né, e tropeça, que se dá mal e no final leva vantagem.
A gente pode dar como exemplo o Didi e o Dedé. O Dedé, no caso, é o Branco, o Didi é o Augusto. Tem também o Tony, que seria um terceiro palhaço, que a gente pode encaixar aí no lugar dele como se fosse o Mussum e o Zacarias, né? É um terceiro personagem que entra e é meio que intermediário entre os dois, né? Isso não tem segredo. Foi no Picadeiro que atingiu o ápice da sua glória. Porém, muito se engana quem pensa que lugar de palhaço é no circo. Podemos encontrá-los em programas humorísticos, na televisão, na periferia, na rua e até em hospitais. Eu sou formado em administração de empresa, me formei em administração em 83, 84 e na sequência eu fui ver um espetáculo que estava em cartaz em São Paulo, que era o Bu Folias Físicas, Patafísicas da Companhia Ornitorrinco, que era um espetáculo de teatro, de linguagem teatral, e o circo era muito presente, muito forte. Tinha os comediantes incríveis, né, do grupo Ornitorrinco, o Cacá, o Xaxá e tantos outros incríveis, a Rosi, e eu fiquei muito bem impressionado com o espetáculo. Eu não era um moleque que na infância tinha frequentado o teatro ou mesmo tinha frequentado o circo, e fiquei muito bem impressionado com o espetáculo. Tinha me chamado muita atenção a vitalidade do espetáculo, o humor do espetáculo, a narrativa, a história, né, o Borrei. Os figurinos eram lindos, tinha uma puta de uma trilha, tinha uma baita de uma banda ao vivo incrível. E eu saí de lá com um pouco transformado, né? Saí meio transformado e tive vontade de conhecer um pouquinho mais o métier do teatro. Aí fui fazer uma escola de teatro. Era um curso básico de iniciação, aos sábados, e me matriculei na Escola Recriarte, na Fradique Coutinho. Essa escola tinha duas sedes, tinha uma sede na Rebouças e uma na Fradique Coutinho, como eu falei, na Vila Madalena. E era um período, e calhou de um sábado, eu fazia aula aos sábados, e que no domingo, no dia seguinte, ia ter uma feira, que é a Feira da Vila Madalena. Então a escola tinha meio por hábito sair na feira, né? Então, e ela distribuía os figurinos que ela tinha entre os alunos para entregar flyer. E sobrou para mim, sobrou mesmo, fui um dos últimos que foi pegar, um figurino de palhaço. Aí eu falei, tudo bem, eu topo, botei figurino e saí, mas sem menor pretensão. E a única coisa que eu lembro foi de ter tido muito prazer naquela tarde, assim, tanto na relação com o público, né, de entregar, de panfletar, e tive uma sensação no corpo bastante boa, né, um bem-estar, né, vou chamar disso de um bem-estar. E me interessei por uma oficina que apareceu na sequência, uma oficina de palhaço, uma oficina bem de palhaço, que era de entradas clássicas, e acho que estava meio pré-anunciado assim, entradas clássicas de palhaço de Picadeiro. E quem dava aula é a Val de Carvalho e o marido dela na época, que é o Edson de Mello. No Sesc Pompeia, um final de semana, 6, 8 horas aula, uma carga horária pequena. Eu fui fazer a oficina, aprendi algumas esquetes, e a Val me sugeriu, me estimulou a que eu continuasse fazendo mais alguma coisa, mais algumas aulas, mais alguma coisa, e me sugeriu conhecer o seu Roger, o palhaço Picolino, que dava aula no Circo Escola Picadeiro, na época. Isso foi em 86, 87. Aí eu fui no Circo Escola, fiz uma aula com o Roger e fiquei bem chapado com o Roger. Eu só estou usando a expressão chapado, né? E eu fiquei bem impressionado com o Roger. O Roger, para mim, é o meu grande mestre, né? O Roger Avance, depois eu conheci, tenho uma relação afetiva com ele até hoje. Foi um dos primeiros palhaços que eu lembro de ter visto ao vivo na sequência. Eu vi uma entrada de palhaço que fazia ele e o Pinguim. O Pinguim era um baixinho, anãozinho. E eles faziam uma entrada... Cadê? Tá ali, ó. O Roger. Uma entrada que eles faziam, uma entrada numa escada, subiam os dois juntos na escada. O Roger com roupas com muita folga, uma calça folgada, uma blusa muito folgada, e o Pinguim subiam cada um de lado de uma escada e tinha
uma atrapalhada, um desequilíbrio, e o pinguim entrava na roupa do Roger, ia passando pela roupa do Roger, pela calça do Roger, e acabava botando o rosto aqui, na barra da calça do Roger. Então, era incrível, a plateia ia abaixo com eles. E daí, a partir daí, eu comecei a levantar essa possibilidade, entendeu? De começar a estudar mais a fundo, uma coisa que tinha me chamado muita atenção, que me deixava feliz, que me identificava muito. Sabe, eu às vezes, eu já citei isso outras vezes, tenho a sensação que, como que para algumas crianças, o super-herói é o Batman, né? São aquelas pessoas que você se projeta. Acho que para mim foram esse palhaço incrível que é o Roger, ele, o Pinguim, e alguns outros que eu descobri na sequência e que eu estudo e que eu leio, entendeu? Como todo bom brasileiro, eu queria ser jogador de futebol. E até eu cheguei a jogar num time grande de São Paulo, fui semi-profissional, mas aí eu quebrei a perna e tal, fiquei 1 ano em recuperação. E aí nesse meio tempo, vim morar em São Paulo e me falaram sobre um curso que os Doutores da Alegria estavam oferecendo para jovens de 17 a 25 anos, eu acho. Eu falei, pô, mas eu nunca fiz nada assim relacionado e tal, mas na escola sempre era meio engraçado, todo mundo falava, pô, você tem que ir pra malhação, né, porque é o que todo mundo fala. Não, nada a ver, não quero jogar bola e tal. Só que falei, vou me jogar. E esse curso eram 3 dias de testes práticos e 1 de entrevista. Aí fiz os testes, tal, passei, me formei. Eram 2 anos de curso, aí lá a gente passou por máscaras, comédia dell'arte, várias coisas relacionadas ao teatro, e o final era a máscara do palhaço. E aí me formei palhaço. Aí fiquei um tempo ainda no Doutores, saí de lá, fiz alguns musicais e tal. Aí entrei numa empresa grande aqui do Brasil também, de personagens. Fiquei mais uns longos anos, larguei tudo, fui morar na praia, porque não queria mais saber de nada, virei estivador. Fiquei 2 anos lá morando na praia sem fazer nada, até que me ligaram para esse projeto que eu estou hoje. Teco, você vai deixar eu falar? Teleco, para de enrolação! Fala logo que o professor fez uma máquina e a gente, pra testar, entrou e ficou assim. Então eu acho que eu não escolhi ser palhaço, acho que o palhaço me escolheu. Eu sempre me considerei ator de vários personagens. E quando eu comecei a interpretar meu primeiro palhaço, há uns 6 anos já, eu descobri uma parte minha que eu não conhecia. Porque geralmente quando você faz um personagem, você está num palco de um teatro e é aquela coisa para aquele público. Quando você vai para um palco para milhares de pessoas, você faz teatro também, você faz prefeitura, você faz um monte de coisas, televisão, enfim, você começa a levar esse personagem, se torna alguma coisa mais ampla, uma coisa que você talvez não chegaria tão facilmente com um único personagem de teatro. E eu descobri a minha paixão pelas crianças, porque não é só um palhaço de circo, é um palhaço infantil. Então eu aprendi a gostar de criança, eu aprendi a lidar com as crianças, falar, não só o personagem, mas eu também. E recentemente a gente participou, que eu acho que vocês descobriram também, um encontro de palhaços. E quando nós fomos, acho que chegamos um pouco, não temerosos, mas a gente chegou um pouquinho com cautela, porque são palhaços que já estão ali no mercado há muito tempo. Então a gente ficou, de repente eles não nos aceitem tão bem, né? Porque você chegar, um palhaço de entretenimento, que já está indo para televisão, não sei o quê, de repente eles não te aceitam bem. E naquele dia a gente se sentiu abraçado por todos. E eu falei, sim, somos palhaços. Não é porque não sou um palhaço de circo, necessariamente, que eu não posso ser um palhaço. Então eu acho que o personagem me escolheu. Basicamente foi isso, assim, eu aprendi muito com o palhaço. E hoje em dia eu me sinto não só um ator, eu me sinto um palhaço também. No circo foi sem querer. Na verdade, tudo foi sem querer, né? O que aconteceu, assim, artisticamente falando na minha vida. Eu entrei no circo, era um projeto que chamava Circo Escola Grajaú, que ficava lá na Zona Sul, perto de Interlagos, depois de Interlagos ainda. E, na verdade, desde pequeno eu gostava de rock, assim, né? E aí eu queria fazer aula de bateria, né? Aí eu vi que tinha uns instrumentos lá, sempre quando eu passava de ônibus na frente do circo, sempre tinha umas caixas, prato.
Aí eu falei, poxa, eu quero fazer aula de bateria. Aí pedi pra minha mãe matricular, não me matriculou. Aí pedi pra um tio meu, ele me matriculou. Beleza, fui pra lá pro circo, eu consegui a matrícula. Quando eu fui ver, a aula era de fanfarra. Aí fiquei super decepcionado. Poxa, eu sei que era bateria, né? Aí fiquei 1 ano fazendo a fanfarra, gostei. Depois desse 1 ano, o professor da fanfarra ele foi embora. E aí dentro do circo, né, ele tinha várias áreas. Tinha artes plásticas, música, teatro, dança, futebol e as atividades dentro da lona de circo mesmo. E aí eu acabei indo pra lona, porque como não tinha professor, ele falou, o que você quer fazer? Eu falei, vou pro circo. Aí foi meio assim, sem querer, né? E aí eu comecei a fazer algumas modalidades do circo, que era chicote, perna de pau, cama elástica, trapézio parado, quadrante, eu cheguei a me apresentar, malabarismo. E aí depois de um tempo, eu sempre ficava pulando de uma atividade para outra. A única que não tinha no circo era palhaço. E aí eu era muito atentado, né? Eu enchi o saco dos meus colegas no circo. Aí o meu mestre, o Roberto Tapia, ele falou, vou começar a treinar com você umas esquetes, né? No circo a gente chama de reprise. Vamos começar a treinar umas reprises com você para se apresentar, que a gente não tem palhaço nos espetáculos, abrir os espetáculos para a comunidade não tinha palhaço, né? No circo. E aí eu comecei a fazer, foi passando as coisas para mim devagarzinho, quando fui ver eu já estava fazendo os números, as reprises no circo, comecei sozinho, aí depois formou a dupla, depois formou um trio, aí ficou esse trio durante muito tempo trabalhando, a gente fazendo as reprises do circo. Aí depois os 2 parceiros foram embora, eu fiquei sozinho. E aí depois de um tempo lá trabalhando, assim, né, estudando no Circo Escola Grajaú, o meu mestre fez o convite de vamos trabalhar com a minha família. Aí foi quando eu migrei para fora do Circo Escola Grajaú e fui trabalhar profissionalmente mesmo, né. Isso, ainda continuava indo fazer as aulas no circo e ia trabalhar com a família dele nos finais de semana, né. A família Tapia é uma família chilena, né, a especialidade da família trapézio de voos. E aí eu fui adotado por ele, né, então a gente fazia muitos eventos para diversos circos. Na verdade, a família Tapia não tinha uma lona própria. Então eles faziam eventos para a Academia Brasileira de Circo, por Circo Espacial, por Orlando Freire, e assim vai, né? A família dele era muito dividida entre os circos brasileiros aqui. Então a gente ia fazendo esses eventos, ia de lona em lona, às vezes não era lona. E assim, contato com o teatro não tinha nenhum, era o circo tradicional mesmo, né? E aí, aliás, o meu primeiro contato com a linguagem de teatro foi com um curso de formação do Doutores Alegria, né? Que... Nossa, calor, né? Tinha... Santinho, tá vendo? Tô cagando toda a entrevista. Vocês vão ter que editar. Meu primeiro contato com o teatro foi com um curso de formação de palhaço Doutores Alegria. Na época chamava Transformando com Arte. Hoje é o PFPJ. Eu esqueci agora a sigla, depois vocês vão procurar. E era um curso de formação de 2 anos para Máscara do Palhaço, mas ele trabalhava com muitas vertentes do teatro. Tinha comédia dell'arte, a máscara neutra, jogos teatrais, enfim, era um curso completão, assim, né? Eram 2 anos. Aí eu me matriculei nesse curso também, por engano, pensando que era um curso de reprise de palhaço de circo. Quando eu cheguei lá, a galera tava toda vestida de preto, aquecendo o espaço. Eu falei, meu, que é isso? Eu falei assim, cadê os palhaços? Puxa, o primeiro ano de curso eu fiquei mais perdido que segue tiroteio, assim, foi muito difícil. E aí depois que, no segundo ano de curso, que eu comecei a conseguir conciliar a linguagem do circo e a linguagem do teatro. O palhaço do circo e do teatro é muito diferente. Então, e aí foi conseguindo juntar os dois. E aí eu me formei nesse curso, eu montei uma companhia, chamava Los Chalupas. Chalupa no circo é sapato de palhaço. E aí a gente apresentou em alguns lugares com umas reprises que a gente mesmo criou. E aí depois de um ano circulando, o Doutores me fez o convite para entrar no elenco principal, né? Que a formação do Doutores não é para você se formar e entrar no elenco do Doutores da Alegria para trabalhar no hospital. É uma escola que te dá formação e depois você cai no mundão, né? Mas eu tive a sorte de ser convidado quando eu tinha 17, não, eu ia fazer 20 anos. Na verdade, meu primeiro contato com o palhaço em hospital não me deu vontade, não. Muito pelo contrário, eu falei, nunca vou fazer esse trabalho.
porque quando você vai e visita e você vê essa perspectiva sem máscara no hospital, parece uma coisa muito cruel, né? Um palhaço dentro de um lugar onde as pessoas sentem dor, onde estão sofrendo, onde estão sendo operadas. Meu primeiro impacto foi: cabe um palhaço dentro desse lugar de sofrimento? E eu pensei muito, isso durou alguns anos, esse pensamento. Até um dia que eu morei com uma menina, né, na Espanha. Eu morei com ela, eu recebi ela lá, e aí ela trabalhava em hospital, ela era do Doutores da Alegria, Caru. E aí ela contou da paixão dela por esse trabalho. Isso, eu falei assim: nossa, eu preciso ter um outro olhar para isso. E aí eu comecei a pensar muito nisso, assim, como que é o artista dentro de um lugar tão limite, sabe? Como é você falar de alegria, de riso, num lugar onde as pessoas estão sentindo dor, sabe? E às vezes a pessoa não quer ficar feliz, ela quer estar com a dor dela, quer ser respeitada por isso. Então isso tudo começou a ficar, assim, achei muito inquietante essa questão, e eu comecei a falar assim: é um desafio que eu vou gostar de experimentar. A minha primeira cirurgia, né, eu tinha 7 meses e até aí tava tudo ok. E a minha segunda cirurgia foi o que de alguma forma me fez ter vontade de ser palhaça. Então em 2013, que eu fiquei sabendo que eu teria que fazer a minha cirurgia, eu passei por um momento muito difícil. E em agosto eu comecei a me despedir de todos os meus amigos, porque eles marcaram a internação para setembro. Então, em agosto, eu marquei de encontrar todos os meus amigos, me divertir muito, só que para mim aquilo era uma despedida. Isso foi muito louco, até que remarcaram a data da cirurgia. Eu falei: ainda bem, e vi que as coisas tinham que mudar. Eu falei: ah, não, agora quem manda sou eu. E aí ficou até engraçado, né? Tipo, o hospital ligava e falava: ah, vou marcar sua cirurgia para tal data. Eu falei: não posso, eu tô fazendo técnico em teatro e tal. E eu preciso apresentar com o pessoal, eu tenho as provas. Até que eles marcaram pro dia 6 de janeiro, inicialmente. Aí eu falei: poxa, vai ter a segunda fase da FUVEST, né? Eu nem sabia se eu ia passar ou não, mas eu segurei um pouquinho. Até então eu não queria fazer teatro, mas eu estava fazendo técnico de teatro. E dia 13 de janeiro remarcaram, né, a data da internação. E eu cheguei no hospital tão bem. E quando eu cheguei, a senhora que ficou internada comigo, ela estava tão mal quanto eu fiquei em agosto. Eu falei: não, eu vou ter que mudar isso aqui. Então eu fui fazendo brincadeiras com ela e fui mudando. Depois, as enfermeiras ajudaram bastante, porque elas apresentaram todas as pessoas que tinham mais ou menos a mesma idade que eu, que estavam internadas, pra gente poder ficar conversando. Então a galera sempre aparecia lá. E depois, quando eu voltei pro quarto, eu falei: pai, eu preciso da minha maquiagem de palhaço aqui. Aí ele não entendeu o motivo. E aí eu falei: eu quero. Aí ele: por quê, filha? Eu falei: só atrás. Aí ele levou. Quando começa a acontecer a história, geralmente as pessoas pensam que eu me maquiei de palhaço, saí andando pelo corredor. Não, eu tinha um monte de hematoma em um braço, fiz hematoma no outro, que a gente aprendeu isso na aula de maquiagem. E saí falando que as enfermeiras estavam acabando comigo. E aí todas as enfermeiras ficaram um pouco assustadas e tal. E aí depois eu mostrei que era tinta. Aí uma das enfermeiras era muito divertida. E ela foi falar assim: ah, não, cadê esse negócio que você tá escondendo? Eu tirei a maquiagem. Aí ela: vamos usar isso. Então a gente saiu brincando com todo mundo que estava no corredor, pintando as pessoas, passando como se fosse batom. Mas eu aproveitei a maquiagem de hematoma que estava no meu braço para poder ir no quarto do meu amigo, que estava no andar de cima, para poder falar isso. Ele ficou um pouco assustado, mas depois eu contei que era brincadeira. E às vezes também por um preconceito, né, de achar que a gente vai expor ele, que a gente vai zoar, né? O pessoal às vezes espera isso do palhaço, né? A sacanagem, né? Então, mas acontece. Mas aí você vai... No hospital a gente trabalha, como o Davi falou, com improviso. O que a pessoa dá pra gente é material pra gente trabalhar. Então, se ela tem a timidez, se ela tem a desconfiança, se ela tem um pouco de raiva, a gente trabalha em cima disso para tentar uma proximidade. É claro também, se não tiver o espaço, a gente respeita, a gente deixa para um outro dia.
Palhaço tem muitas facetas. Quebra regras, causa constrangimento e é constrangido. Faz piada de tudo, pois sua função é fazer rir. O palhaço não pode querer ser engraçado. Ele simplesmente é. Assim, um palhaço, para mim, ele vai se aprimorando ao longo da vida, né? Eu acho que a gente pode ter princípios clownescos, a gente poderia dizer palhaços são poucos, são muito poucos. A gente tem gente que joga com o palhaço, mas ser palhaço, ali numa essência mesmo, são muito poucos. E às vezes um bom palhaço não é um bom ator, né? Então existe essa questão, assim. Mas certamente um bom ator pode ser um muito bom palhaço, mas às vezes um bom palhaço não necessariamente é um bom ator, né? E também um bom ator não necessariamente será um bom palhaço. Mas uma figura... Às vezes, nos meus cursos, aparecem pessoas que não são da área, não são, né? Sei lá, aparecem... eu brinco, uma vez apareceu um analista de sistemas. E ele era muito engraçado no começo. Ele era hilário, porque ele era inadequado. Ele era completamente inadequado. E isso servia muito bem ao palhaço. Na medida que você precisa de outros instrumentos para você galgar outras possibilidades dentro do palhaço, ele começou a ter maior dificuldade, né? Que é, por exemplo, às vezes a necessidade de coisas que são do próprio teatro, que seria talvez do próprio circo, a questão da dilatação da sua presença, a sua capacidade de comunicação, né? Quer dizer assim, a sua prontidão para a execução de detalhes, né, do estar em cena. Às vezes essa pessoa que não é uma pessoa de teatro, uma pessoa de circo, talvez inicialmente ela seja interessante, mas talvez não. Alguns outros descobrem isso na vida e vão lá malhar e aí conseguem se colocar diante da plateia com jogos clownescos. Para você ser um palhaço, você tem que saber que tem dias que você vai fazer show para uma pessoa, tem dias que você vai fazer show para uma casa cheia, que você tem que levar, acima de tudo, alegria, que às vezes não vai funcionar a sua piada, que às vezes para uma pessoa funciona, para outra não. Cada um tem o seu mapa pessoal, então de repente você pode falar e não atingir aquela pessoa. É um desafio muito grande para mim, ainda por ser uma marca que não está tão conhecida essa nova geração, porque geralmente o show começa um pouco frio. Então, durante as sketches, durante o show, a gente vai tentando pegar, e quando você vê que as crianças estão de pé, estão curtindo ali, ou que aquela única pessoa está curtindo, que é o mais difícil ainda, você fazer show para uma casa vazia e conseguir manter um pique, conseguir fazer essas pessoas levantarem, então é meio que uma missão cumprida. Então, você tem que saber que você está ali para alegrar, que você tem que esquecer todos os seus problemas, tem que deixar em casa, e é o momento onde você esquece de absolutamente tudo mesmo, você dá vida àquele personagem. E ser palhaço é isso, é você alegrar e pensar no outro numa inocência, sem você se julgar, não se julgar. Acho que, na verdade, para qualquer personagem, você não pode julgar, não pode falar que o palhaço é um bobo, que acontece isso aqui. Não. Ele é normal, ele não se vê de uma forma diferente, você não pode se julgar, você tem que simplesmente ser, brincar, trazer essa inocência
E aí eu acho que esse é o grande quê do palhaço, é você divertir numa inocência, sem ter que extrapolar, sabe? Sem ter que trazer uma coisa do stand-up hoje em dia, que alguns apelam um pouco. O palhaço é simplesmente a inocência. Acho que é aquela alma da pessoa, sabe? É como se fosse um espelho, onde a pessoa às vezes se olha, se enxerga, mas ri dos seus próprios problemas. Olha, muita gente fala, tem que dar aula de palhaço. Tudo bem, às vezes a gente vem, os caras querem que a gente fale alguma coisa. O único meio que eu tenho para ensinar uma pessoa é técnica, só técnica, postura, expressão. Agora, o restante da graça está na pessoa. A pimenta, o molho, o tempero, depende da pessoa fazer graça. Porque não adianta você chegar lá dentro, o público não vê o que você está falando, não entende o que você está passando com as suas expressões, não entende, não vale nada, não adianta de nada. O importante é você chegar lá e isso tudo que você está fazendo tem que ser engraçado, você entendeu? Você tem que aproveitar porque você está caracterizado de palhaço, com roupa, com sapato, com peruca, com nariz. Isso tudo transforma a pessoa num palhaço. Porque assim como em todas as áreas, mas acho que na área de palhaço é mais, todo mundo acha que é palhaço. Todo mundo, não, eu sou palhaço, é só pintar a cara e fazer graça, eu sou engraçado, eu sou palhaço. Não é. Claro que não existe faculdade para palhaço, mas eu acho que existe sim um empenho, uma dedicação, um estudo para você realmente saber se você está sendo um palhaço legal, se é essa linha, porque não adianta você achar que é engraçado, que eu sou palhaço, não é. E eu também não sou de acordo com aqueles palhaços que zoam a pessoa. O palhaço correto, ele se zoa. A figura do palhaço é para ele se zoar, as pessoas têm que rir dele e não de quem ele está zoando. Então essa é a ideia do palhaço, é o palhaço ser ingênuo e tentar zoar com ele mesmo e não zoar com as outras pessoas. Para mim a figura do palhaço, ela nasce, como eu disse, com o ser humano, e aí depois ela vai para o circo, que é um berço de todas as artes, né? Você pega visual, você pega música, o circo para mim é isso, é dança. E o palhaço ele vai para o circo e ele sai do circo também. Então não, o palhaço ele está em qualquer lugar, ele está no ser humano. Então ele no lugar de palhaço não é só no circo, é onde existe público, onde existe pessoas, o palhaço tem que estar. Ao mesmo tempo que ele é um personagem, né, que ele se maqueia, coloca um figurino, ele escolhe como ele vai se produzir para apresentar um espetáculo ou um número, eu acredito que ele está criando da cabeça dele um personagem, mas que ao mesmo tempo é a pessoa, assim. Eu acho que é um só, né? Eu acho que é uma maneira só. Ele pode, tanto é que a graça está nisso, né? É uma personagem que pode estar em várias situações. Né? Ele não é uma personagem daquele mundo fictício que tem uma situação pré-determinada e ele existe naquelas relações. Não, ele é uma personagem criada para viver em várias circunstâncias. Como ele vai lidar com essas várias circunstâncias é que a gente vai se divertir com isso, principalmente porque, em geral, a gente conhece a figura. Né? Então, na medida que a gente vê que ele vai entrar naquele lugar, a gente já ri, às vezes até porque a gente vê que ele será um inadequado naquela situação. Acho que o palhaço ele tá para mostrar o que é certo, para mostrar o que é errado, para mostrar o que se pode consertar, para mostrar o que não dá mais para consertar. Assim, dependendo, né, os tempos que estamos vivendo hoje, né? Mas sempre sobrevivendo. Acho que o palhaço ele tem uma capacidade de se adaptar a tudo que está acontecendo, por isso que ele está aí até hoje, né? Desde a época aí do Bobo da Corte até os tempos, o palhaço está aí, né? Apesar que hoje você vê poucos circos montados, né? Hoje em dia tem mais prédio na cidade do que, né? Qualquer terreno tem um prédio, né? Hoje em dia tem tanto uma burocracia para montar um circo, ou uma burocracia para você conseguir um projeto para você trabalhar com a sua companhia de teatro. Mas apesar de tudo isso, o palhaço está assim sobrevivendo. Eu acho que se o mundo acabar, eu acho que o palhaço vai continuar. Há aqueles que têm medo de palhaço.
seja pelo exagero da caracterização ou pela popularidade de filmes de palhaços assassinos. Por que as pessoas têm medo de palhaços, né? Pode ser porque ela teve uma experiência aversiva ou traumática com um indivíduo em singular, né? Uma outra causa pode ser que uma criança poderia aprender a ter medo de palhaços vendo o comportamento, né? Vendo o comportamento e copiando esses comportamentos de evitação de palhaços de seus pais ou de seus amigos. Então, a partir do momento em que ela vê que os seus pais, que os seus amigos têm medo daquela figura, daquele personagem, ela também vai passar a ter, porque ela vai sentir que aquele personagem, que aquela pessoa é algo ameaçador, é algo perigoso também para ela. Uma outra causa que pode levar à courofobia são as matérias vinculadas pela mídia. Muitas vezes são matérias sensacionalistas, né? Que acabam exagerando, acabam tendo distorções. E assim, as pessoas acabam tendo uma apreensão e certo pânico daquilo que está sendo mostrado pelas redes de comunicação. E também existe aquele preconceito de que eu tenho medo de palhaço. Por que as pessoas têm medo de palhaço? Claro que tem algumas mídias aí que fazem do palhaço um ser assustador, e não é bem isso. Mas também depende do profissional estar se dedicando a fazer uma coisa mais voltada para criança, uma coisa mais delicada, não uma coisa assustadora. A gente tem que estar preparado para as recusas. Por exemplo, você trata, quando você entra no hospital, a primeira pergunta é posso entrar? Nenhum médico faz isso, mas o palhaço faz, por respeito à opinião da criança. Às vezes ela fala não, e a gente respeita, a gente fecha a porta e sai. Às vezes você olha que é um não, que o olho está falando, o que é isso? É claro que eu quero, mas ele fala não, porque não tem a referência, a gente sabe identificar esse não, que é um sim. Então, uma vez eu tenho uma história de uma criança que era muito... Ela fez justamente isso. Ela estava com a mãe na porta e aí ela agarrou o pescoço da mãe e a mãe falou, ele tem muito medo. Só que estava com o olho desse tamanho, assim, não conseguia tirar o olho da gente, de tão curioso que ele estava. Aí, assim, aqui só vai precisar, né, bater um pouquinho de jeito. Aí eu falei, olha, doutor, eu não me lembro quem que eu estava na hora. Eu falei assim, olha, doutor, eu aprendi uma técnica muito boa, que é como extrair o medo das pessoas. Aí ele já vi que ele já deu assim, o que você faz? Assim, o medo é uma pontinha bem pretinha que fica no sapato das pessoas. Então se você consegue achar essa pontinha pretinha, você arranca o medo e pronto, a pessoa não tem mais medo. E aí a gente começou a procurar o medo onde estava. Aí eu olho pro sapato dele, um tênisinho bem pequenininho, e falo assim, achei aqui, doutora, a senhora pode extrair? Acho que era a Sheila. Assim, a senhora pode extrair? Aí ela foi direto no tênis dela, e ele com um olho desse tamanho, vendo ela extrair a pontinha preta. E ela falou, o que eu faço com isso? Eu falei assim, não sei, leva pro laboratório, joga no lixo. Aí daí perguntou pra ele, o que eu faço com isso? Você joga no lixo. Aí jogou no lixo. Então a partir desse dia ele esperava a gente na porta do quarto para trabalhar com a gente, né? Para receber a gente. Então isso foi um momento desses assim de recusa que você fala, bom, vamos dar a volta por cima. O palhaço pode ter vários elementos de caracterização, mas a sua identificação se dá pela capacidade de provocar o riso. Porém, o nariz vermelho é um símbolo marcante. É a menor máscara do mundo, a que menos esconde e a que mais revela.
palhaço não precisa de características, creio eu, de vestimenta. Hoje em dia o palhaço de circo sim, mas se você for pensar na situação, para mim é o estado físico mesmo de corpo, né? Ele precisa ter um corpo, precisa ter uma presença, né? Então para mim as características são essas, mais do que um figurino. O figurino faz parte, mas é uma forma que eles usam para engrandecer aquele estado de presença do palhaço. Para mim o corpo, a voz, tem que ter, se o palhaço fala, né? Tem palhaço que não fala, mas ele precisa ter uma voz, características, né? Se o palhaço fala cotidianamente, você não compra o público, né? O público não aceita que você tenha as características de um palhaço. Se você pega, por exemplo, Jerry Lee, né? Ele faz toda uma questão de palhaço só corporalmente, ele quase não tem fala, né? Você vê filme dele, que é fantástico, né? E tem palhaço que já usa a voz, então tem a voz fina, ou a voz grave, né? Ou tem alguns sons. O Possolo tem uma voz bem fina, né? Que é o nosso palhaço aqui como referência brasileira, aqui em São Paulo. E todo mundo conhece ele pela voz, né? Você ouve a voz dele, você fala assim, é o Possolo, né? É o palhaço do Possolo, né? Aí entra a questão, tem palhaço que tem nome, tem palhaço que não tem nome, né? Tem essas questões também. O palhaço tem que fazer rir. Ponto. O palhaço tem que fazer rir. É isso, né? Quer dizer, aquele palhaço que não faz rir, vai para casa, né? É isso, assim, acho que tem que divertir, né? O palhaço tem que divertir. Às vezes ele pode me fazer gargalhar e às vezes ele pode me fazer sorrir, mas vai me fazer sorrir quase que o tempo inteiro, me enlevar, né? Numa graça, né? Agora, ele tem esse objetivo. Palhaço que brinca, que tira sarro do companheiro. Aquele palhaço travesso que usa das suas loucuras para encantar o picadeiro. Palhaço amigo que, em busca da cura, faz de tudo para amenizar a dor causada por problemas, mas que de alguma maneira o palhaço da cena transforma o mundo, deixando com mais cor. Palhaço que escorrega, que cai, que solta pum. Palhaço ingênuo, autoritário, esperto, mas que no fim é apenas um. Obrigado, palhaço.